Durante um show, o padre Fábio de Mello fez um desabafo do fundo da alma. Aquele tipo de desabafo que só se você já morreu por dentro, para você não se compadecer. Com certeza você já viu o desabafo do padre. O grande problema é talvez o que você não viu. É o que as pessoas não notam. No desabafo do padre fica evidente o que de fato é depressão e não tem nada a ver com aquilo que 99% dos pastores creem, não tem nada a ver com o que 99% dos doutores falam, não tem nada a ver com o que 100% dos especialistas que não sabem nada da Rede Globo falam. Eu quero te desafiar a prestar atenção na fala dele e notar o que eu tenho sempre dito aqui, que depressão não é doença, e isso é chave para você lutar contra ela. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos ver o vídeo. Hoje eu quero pedir a vocês um favor. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Mas eu não estou sozinho nessa dor. Eu sei que o Senhor está em mim. Basicamente é isso aí. Opa. Basicamente é isso aí. Vamos lá, 2 coisas importantes para falar aqui. Primeiro, preste bem atenção no que ele disse. A depressão tomou conta de mim, de novo, e nas 2 últimas semanas eu só tenho um pensamento: a vontade de deixar de viver. Eu estou pegando essa fala do padre porque eu acredito que ela resume bem o que muitas pessoas enfrentam e a angústia que muitas pessoas enfrentam. E por meio dessa fala, eu quero tentar mostrar para você o que de fato é esse problema, porque às vezes as pessoas, quando eu falo que não é doença, eles acham que eu estou diminuindo o problema. Não, não estou. Eu só estou classificando da maneira correta. E aí você nota que a linguagem utilizada pelo padre é a linguagem utilizada pela psiquiatria e pela psicologia. Como se a depressão fosse uma doença, um vírus. Note, a depressão tomou conta de mim de novo. A linguagem é idêntica à de um câncer, por exemplo. Gente, o câncer voltou. Gente, a depressão voltou. Mas note também qual é o sintoma que o padre dá para atestar que a doença da depressão voltou. Eu perdi a vontade de viver. Gente, o desejo, ele pode ficar enfermo? O desejo, essa coisa imaterial, essa coisa subjetiva, essa coisa que você não pode medir no laboratório, colocar num tubo de ensaio. O desejo, ele pode ficar enfermo? Não, não. Ou seja, o próprio sintoma relatado evidencia que depressão não é doença. É simplesmente a tristeza na sua forma mais aguda possível. Ah, mas quem é você para falar, seu pastorzinho? Então ouça psiquiatras. Primeiro, um grande nome, Thomas Szasz, que declara que doença mental é mito. Ele escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental, página 17. Doença mental é algo que não existe. Ele não está negando os problemas, ele só está dizendo que não é doença. E veja, o cérebro, sendo um órgão, ele pode ficar doente. Alzheimer, por exemplo. Mas não havendo anormalidade física, marcador biológico, chamar um comportamento, um sentimento de doença é fraude, explica o doutor. Como foi criado o termo doença mental? Pergunta o psiquiatra. A psiquiatria criou um paralelo forçado entre doença física e doença mental. E o fez através de uma fraude processual, em que Charcot, simplesmente usando a sua autoridade, passou a chamar histeria, a doença mental da época, de doença. Szasz explica. Ele não fez nenhuma descoberta científica. Ele apenas usou o peso de sua autoridade. E quando começaram a chamar depressão de doença? Joseph Jacob, um psiquiatra que dizia que a causa da depressão era desequilíbrio químico, falta de noradrenalina. Depois eles mudaram para serotonina, e agora também falam em hormônio, mas no início era noradrenalina. Como explica o psiquiatra Theodore Dalrymple em seu livro Evasivas Admiráveis. Eu tenho aqui na minha livraria, por sinal. Theodore Dalrymple, o psiquiatra, então pergunta, ele não comprovou isso? Não, de forma alguma. Mas como a ideia se tornou tão popular? Uma das explicações do psiquiatra, indústria farmacêutica. Se a indústria tinha um remédio, era necessário, então, inventar uma doença. Allen Francis foi diretor do DSM-4,
O DSM é a bíblia da psiquiatria. Ali estão as classificações das ditas doenças mentais. Allen Frances confirma no seu livro Voltando ao Normal que mais de 50% dos psiquiatras que votaram no DSM-4 para definir o que é doença mental ou não, eles tinham uma ligação com a indústria farmacêutica, o que cria um conflito de interesse e faz perder todo o caráter científico da coisa. Imagine, eu sou o dono de um remédio para depressão e você é o psiquiatra que é meu empregado que está votando se depressão é doença ou não. Sim, o próprio Allen Frances confessa. Eles chegam às conclusões de doença a partir de votação. Baita de um critério científico, não? Agora, deixe-me citar mais e mais doutores contrários à ideia de depressão como doença. John Marturus, biólogo celular e molecular, pesquisador sobre drogas e terapia direcionada. Ele disse o seguinte: a hipótese do desequilíbrio químico foi uma ferramenta de marketing bem elaborada. Doutor Daniel Berger. Pessoas feridas foram enganadas pela comunidade médica que, por sua vez, ouviu mentiras das grandes empresas farmacêuticas. Doutora Joanna Moncrief afirma que não existe nenhuma droga que possa curar a condição humana e a teoria do desequilíbrio químico é totalmente falsa. Ela escreveu até um livro, O Mito da Cura Química, em que declara: este livro expõe como fraude a visão tradicional de que os medicamentos psiquiátricos atacam doenças subjacentes ou corrigem os desequilíbrios químicos. Olha, só para você ter um preceito básico de lógica, quando você for a um psiquiatra, pergunte para ele: fale com ele, eu tô com doença, desequilíbrio químico. Aí ele vai falar: ah, sim, sim. Ah, é, doutor? Então se eu tenho um desequilíbrio, qual é o padrão normal de equilíbrio? Aí ele vai dizer para você assim: não, não tem. Ah, mas não tem um padrão de equilíbrio, então como eu posso estar fora do padrão? É uma doideira. Pastor, por que é tão importante definir se é doença, transtorno ou não? Ora, se é doença, um transtorno, uma patologia, precisamos de um doutor, de uma droga. Mas e se é um problema da vida? Aí precisamos de fé em Deus, de amor, de propósito, alimentação melhor, exercícios. Agora, veja esse relato de uma seguidora aqui no canal. Obviamente eu pedi para ela para compartilhar isso. Eu falava sobre os mitos, as mentiras da psicologia, as mentiras dos diagnósticos, e ela me escreveu assim: é muito fácil fingir um transtorno mental. Digo por experiência própria, eu já o fiz e sinto vergonha, e não assumo isto para ninguém. Em 2018, minha vida estava uma desgraça, e eu não estava suportando a pressão, e para não trabalhar eu disse que estava com todos os sintomas da depressão. A minha médica me encaminhou para a psicóloga, que me encaminhou para a psiquiatra, que me receitou um antidepressivo, que depois de umas 2 semanas eu me senti pior e já não só fingia, como de fato sentia vontade de morrer. Pouco tempo depois, com a pressão do meu chefe querendo que eu retornasse ao trabalho, eu passei a alegar fortes desejos suicidas, mais do que eu de fato sentia. Então, a psiquiatra decidiu me internar em uma clínica psiquiátrica e lá eles adicionaram um antipsicótico ao meu tratamento, o tal risperidona, o mesmo que eles prescreveram para criancinhas com autismo. Eu passei por tudo isso, pois estava tentando fugir dos meus problemas ao invés de enfrentá-los. Eu passei por tudo isso, pois estava tentando fugir dos meus problemas ao invés de enfrentá-los. Eu tomei essas medicações até mais ou menos metade do ano de 2021, depois que passei a ver os seus vídeos e concluir que eu estava me fazendo de vítima o tempo todo e não ia ser curada nunca enquanto eu acreditasse que estava doente. Olha que coisa! Isso aqui eu ouço constantemente. Como que inúmeras pessoas que me acompanham aqui, no instante em que elas acreditaram, entenderam que elas não estavam doentes, elas estavam sofrendo, e eu nunca neguei isso. Elas estavam de fato sofrendo, mas aquilo não era uma doença. Ao entender isso, tudo mudou. E nesse relato dessa moça que eu acabei de mostrar para vocês, ela confessa que usou a depressão como desculpa para se esconder de suas responsabilidades. Veja, ela não disse que não estava triste. Ela estava triste. Só que ela disse que não conseguia lidar com seus problemas e se refugiou na doença para se ver livre de suas dificuldades. Afinal, se você está doente, você não tem culpa ou não tem responsabilidade. Mas se você não está doente, antes enfrenta um período de dor profunda, mas que não é doença, aí o caminho para lidar com isso é outro. Entender que não estava doente foi fundamental para que ela lidasse com a dor dela. Na Bíblia, vemos vários salmistas retratando períodos de angústia profunda. Davi, no Salmo 31, pois minha vida é consumida pela angústia, e meus anos pelos gemidos, minha força desfalece, e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Note, tristeza por anos.
o que aqui nesse caso ele já seria classificado como doente depressivo. A sua tristeza fez com que ele perdesse a força e ficasse doente. Afinal de contas, a linguagem aqui, ó, ossos que se consomem, é só uma linguagem poética para dizer que o corpo dele foi afetado pela tristeza. Notou? Não foi uma doença que o deixou triste, mas a tristeza que o deixou doente. E nesse caso, a tristeza profunda foi por conta de pecado. Mas em outros casos, podemos enfrentar tristeza profunda, mesmo sem ser por conta de um pecado direto, como por exemplo, no caso de Jó. Além disso, há as tristezas que fazem parte da vida. O DSM diz que se você perder um parente, por exemplo, e você está triste há 2 semanas após isso, você já está doente, você já está com a patologia, o transtorno, depressão. Isso é um absurdo! Ora, isso aí é o desejo de patologizar tudo para ter o mundo inteiro como cliente. Você perdeu um parente e está triste após 2 semanas, você não está em pecado e nem doente. Isso é a vida. Ora, o que muitos doutores estão oferecendo é uma coisa que nem Deus prometeu nesta vida. Uma vida sem lágrimas. Ora, a tristeza faz parte da existência humana. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A questão é, podemos sim estar tristes por conta de um pecado, como foi o caso de Davi. Podemos estar tristes porque é da vida, quando, por exemplo, perdemos um parente, perdemos o emprego. Mas não importa qual seja a causa da dor e da angústia, só há um que pode lidar com ela. Cristo Jesus, o nosso Rei, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito de coração. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, Portanto, para qualquer um, a esperança está em Cristo, porque é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos dá fé e força diante de um problema profundo e terrível, é Ele que confere propósito à nossa existência, é Ele que dá ânimo para que possamos continuar. Portanto, tem um remédio sim para as nossas tristezas, e se chama Jesus Cristo de Nazaré.